Vimos nas aulas anteriores as propriedades das potências de 10. Então, podemos apresentar o que é a notação científica. A notação científica é a forma de você escrever números usando potências de 10. Qual a vantagem desta forma? Você pergunta. A principal vantagem é fornecer em uma leitura rápida a ideia da ordem de grandeza, saber se o número é muito grande ou o número é muito pequeno. Vamos a 3 exemplos aqui. Primeiro exemplo, o número 500, eu posso escrever 5 que multiplica 10 ao quadrado. Qual a ordem de grandeza do 500? Como a potência de 10 aqui é uma centena, 10 ao quadrado é igual a 100, portanto, esse número é da ordem de 5 centenas. Outro exemplo aqui, um número pequeno, com 4 casas decimais, né? 0,0073, que eu posso escrever dessa forma, 7,3 que multiplica 10 a menos 3. Não se preocupe nesse momento em descobrir por que eu posso escrever assim, é só usar a potência de 10. O importante é observar, este número aqui pequeno, como está aqui 7,3 que multiplica 10 a menos 3, e o 10 a menos 3 é um expoente negativo, vai dar um número menor que 1, né? Vai dar 1 sobre 1000, é o milésimo. O 10 a menos 3 é o famoso milésimo. Qual a ordem de grandeza desse número pequeno? É da ordem de milésimos, 7,3 milésimos. E o terceiro exemplo, 7.543, que eu posso escrever 7,543, que multiplica 10 à terceira. Qual a ordem de grandeza desse número aqui? Nesse caso, são milhares. 10 à terceira é o famoso 1000, é o milhar. Então, são 7,543 milhares. Os 3 exemplos que você está vendo aí, são exemplos de notação científica. Por quê? Todos estão multiplicados por potência de 10. 10 ao quadrado, 10 a menos 3, 10 à terceira. E o número que multiplica a potência de 10, o 5, o 7,3 e o 7,543, é um número menor que 10. O outro fator tem que ser menor do que 10 e maior igual a unidade, maior igual a 1. Vamos à definição de notação científica. Definição de notação científica. Um número está expresso em notação científica ou notação em forma exponencial, também é chamado de notação na forma exponencial, quando está escrito como o produto de dois números reais, um fator maior ou igual a 1 e menor que 10. O primeiro fator tem que ser número maior ou igual a 1 e menor que 10. E o outro fator, uma potência de 10 com expoente inteiro. Então, no texto aqui é a forma que aparece nos livros didáticos e também em símbolos para facilitar. Este produto aqui é uma forma de notação científica C. O primeiro fator que está multiplicando aqui a potência de 10, o A, tem que ser um número que é maior ou igual a 1. Portanto, A é maior ou igual a 1 e este mesmo A, evidentemente, tem que ser menor do que 10. Esta forma aqui também eu posso escrever na forma de intervalo, que em geral os estudantes têm dificuldade. Aqui está claro, A menor que 10. E da direita para a esquerda, A quer dizer maior ou igual a 1. Portanto, a forma de intervalo se escreve como está aqui, equivalente a maior ou igual a 1 e A menor que 10. E o expoente da potência de 10 tem que ser um número inteiro. Esta é a definição de notação científica. Vamos a exemplos. Primeiro exemplo de aplicação: escrever na forma de notação científica a distância média da Terra ao Sol. E essa distância é dada 149.600.000 quilômetros. A notação científica está dada aqui. Claro que esse é um dado que obrigatoriamente não é dado em prova, em vestibular. Você deve ter esse conhecimento. Eu tenho que escrever como sendo um produto onde o primeiro fator tem que ser menor que 10 e maior ou igual a 1.
multiplicado por uma potência de 10. 149.600.000 quilômetros está posicionado com a vírgula depois do último zero à direita. A vírgula está aqui. Para encontrar um número menor que 10 e maior ou igual a 1, então a vírgula vai ter que caminhar para a esquerda. Até onde? Até o 14? Não. Se for 14, é maior que 10. Tem que ser até o 1,4. Tem que se posicionar aqui exatamente a vírgula. A mudança da posição vai daqui, do zero, até o 1,4. Você vai ter que escrever o número 1,496, vamos até escrever aqui do lado direito, 1,496, um número menor do que 10, maior ou igual a 1, multiplicado por uma potência de 10 aqui à direita. Quem é a potência de 10? Como esta vírgula caminhou daqui, desta posição, até 1,4 aqui, ó, vamos seguir a flecha. Quantas casas caminhou? Caminhou uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para o lado esquerdo. A vírgula foi deslocada 8 casas para a esquerda e, portanto, se caminhou para a esquerda, o número foi dividido por 10 elevado a 8. Ficou bem pequeno, 1,496. Para compensar e manter a igualdade, por uma lógica da matemática, se o número foi dividido por 10 elevado a 8, lógica, é só você multiplicar o número por 10 elevado a 8 também. Dividiu por 10 elevado a 8, multiplica por 10 elevado a 8. Multiplica aqui à direita por 10 elevado a 8. Esta é a notação científica. Vamos apagar aqui as vírgulas, observem bem. Vamos apagar. E eu tenho aqui uma igualdade. 149.600.000 quilômetros, notação científica é igual a 1,496, que multiplica 10 elevado a oitava quilômetros. A ordem de grandeza é 10 elevado a oitava. É um número acompanhado com 8 zeros. É dezena de milhões. Aqui está, portanto, a resposta. Segundo exemplo, escrever na forma de notação científica a massa de um átomo de oxigênio. Veja só como é pequeno esse número aqui, ó. Então tem aqui muitas casas decimais e aqui você tem 27 gramas. Como é que eu escrevo na forma de notação científica? Então eu vou procurar aqui verificar o seguinte, a mudança da vírgula, porque eu tenho que escrever um número que é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, como é que fica a mudança da vírgula? A vírgula ela está posicionada, veja bem a flechinha aqui, ó, está posicionada aqui. E ela vai ter que caminhar até o 2, ficar entre o 2 e o 7. Ela vai ter que ficar posicionada aqui para ficar 2,7. 2,7 é menor que 10. Quantas casas tem que caminhar? Siga a flecha. Vai ter que caminhar, vamos contar quantas casas. Olha, já separei aqui em grupos de 3 para facilitar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e mais 2 casas, 0 e 2, 23 casas. Então, veja bem o que acontece aqui, ó. O algarismo 2 ocupa a 23ª casa decimal. A vírgula deve ser deslocada 23 casas para a direita. A vírgula que está aqui, ela tem que se posicionar entre o 2 e o 7. Então, vai caminhar 23 casas para a direita. O que significa isso? Que você vai escrever aqui, ó, o número 2,7, ó, 2,7. E vai multiplicar por uma potência de 10 com expoente inteiro. Como é que é essa potência? Nós temos que lembrar que a vírgula foi deslocada 23 casas para a direita e, portanto, o número foi multiplicado por 10 elevado a 23, porque era um número muito pequeno e ficou aqui um número de ordem de unidades. São 2 unidades aqui inteiras. Correto? Maior ou igual a 1 e menor que 10. Se foi multiplicado por 10 elevado a 23, a lógica é, você tem que dividir este número, para manter a igualdade, vamos dividir por 10 elevado a 23. Só que aqui tem esse detalhe importante, ó. Dividir
por 10 elevado a 23 é a mesma coisa que multiplicar por 10 trocando o sinal do expoente. Guarde bem essa regra. Dividir por 10 elevado a 23 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 23, que é a que eu vou colocar aqui, ó. Multiplica por 10 elevado a menos 23. Está aí a forma de notação científica. Escrever em notação científica, terceiro exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto, em dólares de um determinado país. E aqui está esse número, muito grande. É um número que tem 13 algarismos, pode contar. Aqui está separado em classes, 3, 6, 9, 12, 13 algarismos. É difícil de escrever, por isso que existe a notação científica. Então eu vou escrever como um número maior ou igual a 1, menor do que 10, multiplicado por uma potência de 10. Então, vai ter que acontecer uma mudança da posição da vírgula. Normalmente, a vírgula, ou seja, a vírgula que existe está depois do último zero à direita, está posicionada aqui onde indica a flecha vermelha. Para você obter um número que é menor que 10, onde vai ter que ficar a vírgula? Aqui, entre 1 e 8. Não pode ser no 18. 18 é maior que 10. Então, você vai escrever um número assim, ó, igual a 1,8, vai posicionar a vírgula aqui, e multiplicar por uma potência de 10. Qual é esta potência de 10 que você vai multiplicar por 1,8? Nós observamos que a vírgula caminhou quantas casas? Vamos observar aqui, ó. Quantas casas a vírgula caminhou? Para o lado esquerdo, né? Ficou dividido, porque era um número muito grande, ficou aqui uma unidade e 8 décimos. Então, nós temos 3, 6, 9, 12 casas. Eu posso concluir o seguinte, a vírgula foi deslocada 12 casas para a esquerda. É só você contar aqui, 12 casas. E, portanto, o número aqui foi dividido por 10 elevado a 12. Ele ficou bem menor, ficou uma unidade e 8 décimos. Para você compensar e manter essa igualdade, siga a flecha. Se você dividiu por 10 elevado a 12, para compensar e manter a igualdade, multiplicamos simplesmente o número por 10 elevado a 12. Então, multiplica aqui por 10 elevado a 12 e aqui está o resultado. Isso aqui é uma notação científica. 1,8 que multiplica 10 elevado a 12. O 10 elevado a 12, número que tem aqui 12 zeros, é o famoso trilhão. Então, o PIB desse país é da ordem de 1,8 trilhões de dólares. 10 elevado a 12 é o trilhão.